Olá pessoal, começando mais um podcast, pode falar com a Elin Naim. Hoje a gente vai falar sobre comunicação. Ele que é um mentor em comunicação, é um cara que totalmente desenrolado, vamos botar assim. A gente vai falar muito sobre essa profissão, sobre o quanto é importante a oratória hoje em todas as nossas profissões, sejam elas acadêmicas, sejam elas profissionais do ramo empresarial. A gente vai bater um papo com Alander Duarte, ele que é profissional dessa área, e vai explicar um pouquinho para mim. Eu sou da oratória do dia a dia, da vida. A gente vai aprendendo com o tempo, não só com a rádio, mas agora de maneira profissional a gente vai entender um pouquinho e a importância disso nas nossas vidas. Mestre, obrigado. Eu que agradeço. Vamos falar um pouquinho sobre tudo. Sempre que eu falo que chegam pessoas nervosas, que não é o seu caso, porque você já tem uma experiênciazinha, uma bagagem. Eu sempre falo que dói e passa rápido demais. E eu sempre começo falando um pouquinho da pessoa antes de entrar no tema específico. O Alander é da onde? Filho de quem? Se é casado com alguém? Se tem filho também? Ou seja, um pouquinho do cidadão Alander pra gente. Excelente. E é oportuno o Fala Criatura, que é esse produto de mentoria em comunicação que a cidade acolheu e que está, Elinho, assim, indo a locais que eu não imaginava. Semana passada dei palestra no aniversário dos fisioterapeutas no Dr. Beda. Aí quem viu falou assim, queria que você fosse agora para falar com o médico. Então, algo que começou para ajudar pessoas a se posicionarem está tomando um caminho que a gente não sabia. E todo mundo... bom. Graças a Deus. E todo mundo que me conhecia como aqueles meninos lá da Rio Market, o pessoal que tem a distribuidora de alimentos e tudo, agora está vendo a gente nesse posicionamento para a comunicação. Eu tenho 49 anos, já 50, vim de Vitória. Em 2010, a gente chega, Elinho, para montar a Rio Market. Então, na verdade, nós estamos falando com o Capixaba. Com o Capixaba. Capixaba de Vitória, Capixaba mesmo? de Vitória. E essa história começa lá. Todos, Elinho, diziam assim, você fala muito bem. É verdade. Há alunos de mentoria que trazem consigo, como você tem também, a tal comunicação inata. A grande questão é que a sequência disso, ele é destravado, ele fala bem. As pessoas precisam de técnicas, dessas que certamente a gente vai falar muito aqui. Como ser persuasivo, como não ser mal educado, como pedir a palavra de forma que o outro a entregue sem suscitar conflitos. Hoje, de maneira natural. De maneira natural. Há muito sobre a polarização e o quanto isso deixou as pessoas muito desacostumadas a lidarem com a opinião contrária. Você pensar diferente de mim me gera a responsabilidade de que na minha oratória a gente não se ofenda por isso. Pelo contrário, o contraditório é que dá riqueza ao debate. Às vezes é um complemento. E muitas vezes o complemento. Ou seja, as pessoas estão muito desacostumadas a, nesse processo de boa fala, não aceitar a opinião do outro se não for a que eu quero. E vem de lá, vem de Vitória. Então, eu tenho 2 filhas, a Lana e Lara. Lara chega em Campos na barriga da mãe, mas adora a cidade. E esse é um ponto interessante, Hélio. As pessoas falam muito assim... Campos... A Lara nasceu em Campos. Lara nasceu em Vitória, mas vem para... É que a história é essa. A gente esperou... Lara é de abril de 2010. E ela estava ali em Vitória. A gente esperou a Lana, que é a mais velha, ir para as férias escolares para a gente fazer a mudança definitiva. Entendi. E aí a família toda chega em Campos em julho de 2010. Larinha tinha, então, 3 meses apenas. A Lana tinha 8 aninhos. A gente vai ali para o edifício Seychelles, no Jardim São Benedito, primeiro apartamento nosso. A Rio Market começa na Rua do Exército, nos galpões, você vai lembrar, do lado da igreja de Santo Antônio tem uma gráfica, na sequência, acho que é o seu Zé Ribeiro que estava ali com o Vitor Chocolates. Lembro, conheço. Se eu não me engano. E seu Zé Ribeiro me aluga esse galpão, e em 2012 ele me realuga, ele estava saindo dos galpões que era da família Shebab, já me dá como sócio Gustavo Ribeiro, filho dele, e a gente ali fica, então, nos galpões da família Shebab. Estamos lá desde 2012.
E a Rio Market aí, com 14 indústrias abastecendo o mercado campista com muito sucesso e felicidade. Desde 2012. Desde 2012. Mas é engraçado a gente fazer esse resgate. O período pré-eleitoral ali, 17, 18, ainda se não sabia se era Dilma ou Aécio na época, o mercado de distribuição teve um desafio. E a gente, muito acostumado com mercearia, que a gente fala que é a linha seca. E a gente se mergulha muito em novos mercados, e é quando chega as indústrias voltadas para o ramo refrigerado, que foi uma surpresa para todo mundo, e a gente traz indústrias como Vigor, depois Verde Campo, e agora Bate de Latte, que é um sucesso que a turma está gostando bastante. É o mesmo período que o Alander Comunicador começa a se lançar na cidade. Desvinculando um pouco da questão da indústria. Na verdade, criando uma alternativa. Uma segunda persona, porque nesse período em Vitória, a gente dava aula na Estácio. A Estácio começa a me chamar, mas você sabe, como empreendedor é muito difícil você parar tudo no meio ali do 18 horas, 18h30, para tudo para dar aula de 18h45, 19 horas. Eu falei assim, pessoal, dar aula eu não consigo. Mas eles sabiam que eu tinha uma palestra, e que a gente vai falar muito disso aqui, sobre economia comportamental, que era um pouquinho do casamento de Philip Kotler, papa do marketing de até então, com Carl Jung. Então é um pouquinho de terapia, um pouquinho de psicologia e como isso afeta o marketing. Eu falava muito sobre economia comportamental, o comportamento do consumidor. Um desses clientes dessas palestras, você deve conhecer também, transportador, não posso falar o nome dele aqui porque daqui a pouco eu conto a história dele. Ele, Alan, eu queria que você me ajudasse numa coisa. Eu sei apresentar minha transportadora, eu falo dela, eu dou o cálculo do frete, eu mostro porque que eu sou melhor, mas quando o cara me pergunta quanto custa, eu travo. Assim, como assim, cara? E ele me conta uma história que marca de forma definitiva a minha história na comunicação, que é onde surge a mentoria. E eu vou com ele nesse cliente. Vamos comigo. Até então era uma consultoria que ele queria ajuda para vender mais, porque a trava dele estava nessa história do quanto custa. Hélio, eu vou com ele, vejo ele fazer a apresentação. Lógico que ele sabia falar da transportadora dele. Conhecido? Produto? Conhecido. Já trabalhava, obviamente, ali na BR-101 para todos aqueles clientes, como transportador, Osvaldo, e tantos outros que estão ali na beira da BR com esse trabalho de distribuição. Olha, meu frete é tanto, minha transportadora faz isso, aquilo, e o cliente, possível cliente dele, assim, tá, tudo bem, eu já entendi, quanto que custa? E ele, então, a minha transportadora, e aí eu peguei. O cara, não, tudo bem, já me explicou, maravilha, já entendi, mas quanto que custa? E aí eu começo a torcer por ele. Vai, cara, fala. Desembucha. Fala, criatura. E ele fala, cara. Ele entrega o preço dele, finalmente vai indo embora, depois daquele sucesso que foi aquele momento. Você lembrou da frase? Eu lembrei, assim, cara, isso dá um nome de produto, hein, cara. Isso vai virar uma marca. Fala, criatura. Assim, cara, mas me conta a história. Por que você trava? O caso é o seguinte, eu tinha 8 anos, hoje um cara de 43 anos, hoje não, né, nesse período, e eu fui numa padaria e queria ali um sonho. E você, mãe nunca quer dar doce para criança, né? Eu falei, mãe, me dá um sonho e tal. E ela, não, meu filho, agora não, a gente vai almoçar. Mas a minha avó estava com a gente, e você sabe como é que é a avó, e eu peço de novo, mãe, me dá um sonho. A minha avó vai na minha mãe e fala assim, minha filha, quanto que custa? De verdade, Alanda, eu não sabia, isso ele me contando, se quanto custa, eu só sabia que a minha avó queria me ajudar. Eu vou na barra da saia da minha mãe e repito a frase da minha avó. Ô mãe, quanto que custa? Aquilo irritou a minha mãe de uma forma que ela olha para baixo e fala, cala sua boca. Cala sua boca esse, que 43 anos depois, todas as vezes que eu ouço alguém dizer quanto custa, eu calo a minha boca. Quando ele me conta essa história, eu falo assim, cara, eu já aprendi que falar a oratória, isso não é terapia. Mas a fala é terapêutica. A catarse da fala é quem gera a transformação e quem faz a terapia. Eu
Falei, cara, é por aí que eu vou. E você, e Rafaela Machado, e Edvar, e tantos outros que vieram, a turma, Tarcísio, a turma do Descolabora, que você, mas esses caras todos foram seus alunos. Começou a me procurar pessoas que já são oradores natos. Eu falei assim, poxa, que esses caras estão me procurando por quê? O testemunho de quem saía era esse. Ó, Fala Criatura com esse Alander é muito mais que oratória. Tem algo de intuitivo onde ele toca em locais que ninguém vai. Em algumas feridas, no caso. E que, obviamente, Elinho, sem a menor pretensão de descaracterizar o trabalho dos nossos colegas psicólogos, que, obviamente, o guarda-chuva da comunicação não é esse. E aí a gente mergulha em técnicas como vogalização, encontros consonantais, gatilhos mentais e o que é o grande chamariz, que você vai ver muito isso, modulação entre arquétipos. É claro, os psicólogos falam aí entre os arquétipos. Eu ajudo as pessoas a modularem essas emoções arquetípicas. Você identifica uma linguagem arquetípica. Nós nos identificamos com uma imagética que gera uma fala que traz uma emoção arquetípica. Como estrategicamente sair dessa modulação que não vai para venda, para o momento em que eu entrego o meu pitch e faço e dou o meu preço? Quando eu falo isso, eu nunca ouvi falar disso. Talvez seja a ferramenta mais inédita e exclusiva das mentorias de Fala Criatura, e eu deixo você à vontade para saber sobre tudo isso daqui a pouco, a hora que você quiser. A primeira coisa que eu acho que aquela mãe falou para aquele... o primeiro gatilho que me vem é que muitas das vezes é uma grande realidade dos empresários e dos bons empresários. O custo, muitas das vezes, é o que pouco importa. O que importa é a entrega, né? E o mais difícil aquele profissional fazia, que era explicar todo o trabalho que ele tinha, né? E de o quanto era satisfatório, na opinião dele e também dos clientes dele, do quanto aquele serviço, só que quando ele ia falar do valor, por uma questão lá atrás, de um trauma, isso acabava travando ele, e que o Fala Criatura à época destravou, vamos botar a dizer assim, esse empresário. E que hoje o Fala Criatura, que você vai mencionar um pouco mais agora, e eu quero entender um pouco mais, é que muitas das vezes ser comunicativo não quer dizer ser bom em oratória. Ter boa oratória não quer dizer ser bom naquilo que faz. Eu conheço ótimas pessoas que têm uma oratória perfeita, mas é uma oratória perfeita que não convence ninguém. Fulano de tal tem uma oratória perfeita, mas é uma oratória perfeita para quem? Essa variável é maravilhosa, o convencimento. A oratória perfeita é aquela que convence algo ou alguém. É isso que eu entendo como oratória perfeita. Agora, lógico que existe o aperfeiçoamento daquelas pessoas que têm um bom convencimento e que têm que se juntar a uma boa oratória. A variável que você traz, a necessidade do convencimento, é o ponto de partida para esse trabalho. Se eu não me faço entendido, Hélio, mesmo como bom orador, falhei na oratória. Completamente. Se me faço entendido, mesmo como mau orador, a comunicação não falhou, falhei na oratória. E vamos trazer isso para o nosso debate. Quando faço o que eu não quero, não perco para a oratória, perco para a comunicação. Quando dou um desconto, ferindo a minha margem, não posso dar esse desconto enquanto profissional de vendas, enquanto ator comercial, não perco para a oratória, perco para a comunicação. E você divide muito bem o fator, a entrega, que eu estou chamando de oratória, e o convencimento, que eu estou falando sobre a comunicação. Ou seja, tudo muda a partir da estratégia. Eu sou um comunicador inato que fala bem, mas não tenho performance.
Porque é essa a resposta que fala a criatura te dá. Pode ser que você, nessa tal oratória que todo mundo diz fulano tem, ele, pelo menos durante 30 minutos, enquanto professor de história, ele não me prende a partir do 7º minuto. O que é considerável, porque se ele não modula essa emoção, ele me mantém numa vibração de som, volume, timbre e tom. E aí, fala a criatura, começa a trabalhar. A tal modulação de linguagem arquetípica se caracteriza por volume, som e timbre conforme essa estratégia arquetípica. Então, quando Jung traz essa contribuição para o marketing, ele entrega 12 emoções que ele dá a nomenclatura de arquétipos. Então, ele fala o arquétipo do herói, do explorador, do mestre, do sábio, do guerreiro, do amante, do bobo da corte. Alguns chamam de humorista, porque é engraçado, as próprias traduções, quando você começa a falar sobre o tema, aí você identifica na pessoa uma modulação arquetípica do amante. Não, mas eu não tenho... Ele leva para um lado pejorativo, mas tudo que Jung queria explicar é que essa linguagem arquetípica do amante, ela é acolhedora, ela é persuasiva, ela é sedutora, obviamente, e ela carrega consigo, obviamente, tons e volumes que seduzem. Por isso, na característica do amante. Enquanto, por exemplo, o arquétipo do governante, você vai trazer um timbre onde esse volume aumenta, onde o agudo se destaca. E por quê? Aí eu entro explicando. É óbvio, o agudo ele vai se dar quando esse sopro de ar ele atinge o palato duro, obviamente próximo aos dentes. Está ali o nosso agudo. O ator de teatro, quando ele quer se comunicar sem microfone com a sua plateia, ele precisa do agudo, então ele entona no agudo. Se eu modulo no grave, essa vibração de ar se dá no palato mais mole, eu estou trazendo esse ar. E esse tal professor que fica 30 minutos numa boa oratória, falando alto ou na mesma modulação, não consegue sua atenção, você vai até dizer que ele tem uma boa oratória, mas ele não te convence. E pior... ele não te convence sequer a prestar atenção naqueles 30 minutos. Você cansa dessa aula, você cansa dessa oratória, ele se torna prolixo, que é outro problema de alguns bons oradores que caem na esparrela da prolixidade. E muitas vezes é a falta de uma mente consciente presente que diga para ele, claro, com muita educação e gentileza, querido, você está sendo prolixo. E aí, para dizer, para pegar convencimento, eu trago no agudo. Eu saio do agudo e trago um grave. Porque todas as vezes que eu não quero conflitar com você, Hélio, pode ser que nessa opinião contrária eu precise de entender de uma modulação que acolha a sua opinião e diga, eu preciso discordar de você. Se eu discordo de você num tom grave, jamais você vai querer, na sua réplica, um conflito comigo. Se, do contrário, se eu trago um agudo assim, ó, eu discordo de você, a única coisa que eu consigo é inflamar os seus ânimos e a sua réplica certamente vai ser para quem quer brigar comigo. Ou seja, olha aí a necessidade de conhecer a emoção para modular essa linguagem arquetípica e estrategicamente conseguir o que se quer. Atenção. Comecei a persuadir o meu interlocutor. Vamos citar alguns exemplos, até para que você, na sua opinião como profissional, possa, vamos dizer assim, no linguajar popular, as pessoas entenderem um pouco mais. Hoje a gente vive num país de uma febre de comunicação, dos coaches da vida, dos palestrantes de todos os segmentos, sejam eles evangélicos, no caso religiosos, sejam eles em técnico de vendas, sejam eles na política, ou seja, existem coaches para tudo quanto é coisa hoje e principalmente coaches ligados à questão de oratória desses variados segmentos. E isso acabou sendo mais evidenciado com a febre em São Paulo, que é a febre mundial, uma febre mundial, mas uma febre nacional, pela questão da oratória, que aí nós vamos discernir, de acordo com o profissional, o que é e o que não é, do Pablo Marçal, que é, sem dúvida nenhuma, inegável de se dizer que as pessoas não prestem atenção daquilo.
muitas de maneira positiva, outras de maneira negativa, depois eu vou até dar a minha opinião pessoal, mas estou dando um exemplo dele, do Mário Cortella, né? Sim. Do Cláudio Duarte, ou seja, citei 3 exemplos completamente diferentes, um de maneira muito de maneira usando a teologia, mas de uma maneira muito engraçada, que consegue entregar, o outro da questão mais de negócio, um outro numa questão mais educacional e motivacional. É muito difícil dizer o não profissional, porque, na verdade, eu sou um comunicador, mas eu sou um comunicador não profissional. E eu não sou um orador profissional, eu sou um orador da vida, não só no mandato, mas também aqui na comunicação. Mas você é um profissional da área, que estudou especificamente para isso. Explica um pouco dos 3, só para a gente entender, para as pessoas que estão em casa, entender isso de maneira mais prática. Pergunta extremamente oportuna, você está falando de verdadeiras máquinas de comunicação. Um pouco do que precedeu o Pablo Marçal. A polarização Lula e Bolsonaro, para nós, estudiosos da comunicação, trouxe novas análises, sobretudo pela passagem de bastão do ponto de vista da comunicação, tá, pessoal? Que o Lula faz para Bolsonaro. A eleição de Bolsonaro, além da questão do digital, traz um comunicador que carrega consigo essa linguagem arquetípica do governante, que não modula. E para muitos de nós, a opinião sobre a não reeleição foi exatamente por desconsiderar a necessidade de modular. E a oratória. Essa fala dele, e eu conheço bolsonaristas que eu respeito muito do ponto de vista da... Holanda, o que você acha? Senhor, cara, eu queria que ele modulasse um pouquinho. Não, ele não pode modular. Nós gostamos exatamente desse posicionamento. Gente, o posicionamento enquanto escolha estratégica tem o seu lugar. Ao trazer isso para a sua fala, como a gente citou o professor de matemática, que na sua não modulação nos cansa, e hoje ainda se fala, a forma de fazer política de Bolsonaro me cansa, assim como a sua linguagem, que não modula e não descansa. Quais são essas? Sim, nós temos arquétipos dominantes nessa nossa fala. Eu estou impregnado do professor, então eu estou sempre explicando. Na minha copy, no meu texto, eu estou sempre, entendeu? Deixa eu te explicar. Então, são copies, são textos arraigados à minha fala que me prendem numa linguagem arquetípica do professor. Quando você diz sobre si, eu sou um comunicador que aprendeu com a vida, essa é a linguagem do homem comum e eu já falo sobre ela, porque ela é a antítese do Superman. O Superman, ao entregar o seu superpoder, ele tira essa roupa do homem comum e mostra o que ele faz. É a execução do que se faz, que é o saldo entre o homem comum e o herói. Pode ser que você não tenha identificado o que você fez enquanto herói. Ah, Holanda, eu sou um comunicador da vida. Porque quando a gente acorda de manhã, a gente é a pessoa comum. A linguagem arquetípica da pessoa comum é esse quando a gente acorda de manhã. O Superman coloca sua capa. Peraí. Então há um saldo entre tragédia e redenção que caracteriza a saída do homem comum. Ele executa o seu superpoder, seja ele ao transformar a vida de um porteiro do prédio, ao descer no elevador e encontrar uma senhora do prédio, dar um bom dia para ela, e era tudo que ela estava precisando. Como que está a senhora? Como que vai a sua família? Como está seu marido? Como está seu filho? O homem comum ele vai se desvencilhando e vai colocando a capa do superpoder, que muitas vezes é dentro dessa oratória do homem comum, daquele que aprendeu com a vida, tocar no outro e transformar. Por isso a comunicação é essa aqui. Toca e transforma. Voltando em quem você queria. Pablo Marçal dá uma aula de como ser estrategista nesse mesmo ponto de vista. Vou trazer outro governante que, assim como o Bolsonaro, tem muita dificuldade de ser confundido com um arrogante. Sim, ao optar pela linguagem arquetípica do governante, sempre serei julgado quando, na minha modulação, impregnar essa fala
de arrogância. Roberto Justus. No programa O Aprendiz, você via esse dedo em riste dizendo, você está demitido. Esse tom, ele é muito agudo, ele tem um volume e dificilmente ele não seria confundido com uma arrogância. Peraí, Alander, então você está querendo dizer que se você fosse o media trainer de Bolsonaro, você, mesmo que politicamente ele queira manter a polarização, que é o que politicamente ele fazia, como ganhar a mim e outros pseudo-intelectuais que não se davam com esse dedo em riste todas as vezes que quando ele ia no cercadinho, ele metia o pau num ou outro profissional de imprensa, como por exemplo a Turma da Globo. A principal modulação que o governante precisa para não ser arrogante é ser o professor. Porque a autoridade se referenda na credibilidade. Você me dá crédito ao me chamar, referendando a autoridade que eu tenho no tema. Quem referenda a autoridade no tema é o crédito que você me dá, é a credibilidade. Quem tem credibilidade é o professor. Então, eu, media trainer de Bolsonaro, querido, por gentileza, me dê uma aula sobre isso que você está dizendo. Que se você me convencer do que você está optando muda na minha formação, eu te dou crédito. E aí eu referendo o seu posicionamento. Tudo que eu queria, por exemplo, de Bolsonaro, ao ele dizer, viu tudo que o outro fez? É por isso que eu faço diferente. Chama para ser responsabilidade dizendo o que você faz. Quando ele chamava para dizer o que ele fazia, ele mantinha um dedo em riste. Nós fazemos. Aí você em vez de me chamar para si, você me afasta, porque você manteve. Olha o que eles estão fazendo. Já eu orientaria, eu treinaria. Olha o que eles estão fazendo. Eu? Então eu trago o grave, a minha mão sai. E você vai lembrar, no efeito Marçal, ele diz assim, enquanto eu usava o boné, eu era um rebelde. Eu estava me rebelando como se sendo, eu estava trazendo uma rebeldia. Faz o M aí. Elinho, usar o boné no momento, em todos os momentos daquele boné, trazia uma mensagem de rebeldia, de se rebelar contra o sistema. E ele tem uma virada de chave na campanha, onde ele fala assim, agora eu vou ensinar para vocês que eu tenho condição de ser governante. Ele troca de roupa, ele mantém o boné de forma estratégica, mas agora ele vem com um blazer. E aí olha como a ambiência, a imagética muda. Ele vem e traz uma linguagem de um sábio que está querendo dizer que tem o que fazer, como foi expor o seu plano de governo. Quando você traz o pastor Cláudio Duarte, dificilmente alguém ligado à Bíblia abriria a mão de usar a modulação dos personagens bíblicos que disseram copies absolutas e perfeitas para o momento que a gente vive enquanto sociedade judaico-cristã. Então, o que o rei Davi escreveu? Salmo de Davi. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu não preciso inventar a roda. Eu sou o pastor. E disse Davi, eu já levanto a mão, eu estou fazendo uma citação. Olha a minha linguagem, olha a linguagem arquetípica. Então eu estou apenas rememorando uma fala de um general israelita, rei de Israel, e que agora cita que teve um momento de modulação em que, embora com a espada suja de sangue depois de uma guerra, ele é capaz de colocar uma ovelha nos seus braços e dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Certamente a fala desse trecho, ele não falou com a mesma avante Joabe e tantos outros guerreiros e generais que ele tinha. Olha a necessidade de modulação conforme a emoção. O que o Cláudio Duarte faz é trazer na sua linguagem humor. Ele se veste, então, dessa... E acho que ele usa a questão ali do interior, aquela voz caipira. Caipira. Então, tem o homem comum, tem tem o homem comum. E as palavras são sábias de verdade. Porque a cópia é uma cópia absoluta. É uma cópia inegavelmente... transformadora. Ele está com a Bíblia. A Bíblia, enquanto formadora de copies, para gente que também navega nesse mundo digital, que fica, eu preciso de uma copywriter, né? Eu preciso de uma copy convincente. Outros generais, o apóstolo Paulo, o apóstolo São Paulo, miserável homem que sou,
Quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, textos bíblicos cujos personagens arquetipicamente deram o tom dessa fala. O que o Cláudio Duarte faz? Ele desconsidera e coloca para si a temática do interior, porta. Então, Jesus é a porta. Que é a aproximação maior, porque a linguagem ela é raiz. Yolanda, eu preciso me desvencilhar dos vícios de linguagem, eu quero parar de falar de já hoje. Não faça isso, cidadão campista da Baixada. Cabrunco, de já hoje, de já hojinha, são marcas da terra, e a comunicação está ligada a um povo, a comunicação da identidade a um povo. O nordestino não tem que parar de falar cabra, não tem que parar de falar oxente, não tem que parar de falar batendo a língua no céu da boca. Não é sobre isso. Assim como o carioca não tem que parar de falar o X dele. Toda vez que você tolhe uma história. Toda vez que você tolhe uma pessoa da sua linguagem, você tolhe ela da sua história. Então, vícios de linguagem a serem excluídos. Bruzinha, Flamengo, você está ferindo a gramática. Embora eu te dê compreensão, eu entenda que você ouviu sua mãe, que ouviu sua voz. Por ambiente, é igual aprender inglês. Seu filho é brasileiro, você cria ele no Uruguai, ele vai falar espanhol. Você cria ele na América, ele vai falar inglês. Ele foi exposto a essa fala. Então, você fala Flamengo, Cláudio. Uma coisa é o erro gramatical e a outra é dialeto. É um dialeto que foi utilizado à época. Os dialetos não são vícios de linguagem. E, pelo contrário, caracteriza um povo. E se me caracteriza enquanto povo, eu preciso levar para a minha oratória. Sobretudo dependendo da minha estratégia. Eu vou à cidade, ou ao bairro, ou ao distrito que esse dialeto nasceu. Nada mais estratégico que falar assim, de já hoje eu tive com o Elin e a gente estava fazendo um podcast sobre comunicação, falávamos sobre isso, a importância do dialeto. E eu acho que deixa mais natural. Porque eu acho que o convencimento também vem da naturalidade. Muitas das vezes, quando você faz algo muito forçado, eu particularmente considero isso. Quando eu vejo uma oratória, por mais perfeita que seja, de maneira forçada, isso me dá um poder de convencimento ao contrário. E olha como é fácil de identificar. Se você está dizendo que toda a naturalidade do Cláudio Duarte dá a ele essa conexão, cara que fala boa, né? Que fala engraçada, eu dou uma gargalhada, ele me conecta. Olha como que o sorriso conecta. Ao que necessariamente eu fui buscar. Porque quando você vai a um culto ou vai a uma palestra do Cláudio Duarte, você vai com o intuito... existe aquele tema específico de como fazer coisas boas do casamento não virarem coisas ruins e vice-versa. Quando você vai assistir um pitch, por exemplo, do Marçal para falar sobre o consórcio, você vai querendo saber do tema para saber se ele te convenceu ou não sobre aquele tema específico. O Cortella, ele fala da vida como um todo. Filosofia. É uma filosofia. Mas eu acho que aí, como empresário, não como comunicador, para eu ser convencido de algo, óbvio que a oratória é importantíssima, mas a naturalidade da oratória é o que mais importa, porque a gente vive num mundo onde hoje os charlatões existem de maneira exuberantes, né? Com ótimas oratórias, seja ela na política, seja ela em qualquer outro segmento. Então, a naturalidade, para mim, é um grande... Você vai lembrar de alguns programas de TV que tinha intervenção daquele merchandising da Facas Guinso, depois produtos, às vezes a própria Jovem Pan nos intervalos, produtos capilares. Geralmente o agente que faz essa venda, essa propaganda, ele é muito bom na oratória, mas dificilmente ele tem um poder de convencimento. A gente sabe da importância da publicidade, da propaganda dentro de todos os programas, mas é uma forma de venda direta, sobretudo quando é cápsulas de colágeno,
Então, sua avó está aqui assistindo o programa da Sônia Abrão, programinha de fofoca. Aí, de repente, entra uma senhora vendendo cápsulas de colágeno, cápsulas de magnésio ou de cálcio. É uma intervenção com uma excelente oratória, é um vendedor inato. Mas pessoal, ela estava falando agora que ela ia falar da fofoca da Ana Hickman, aí eu tive que parar para falar sobre as cápsulas de colágeno. É uma excelente oratória, fora de hora e forçada. O fato de você ter identificado alguém como forçado e colocando isso como antagônico à naturalidade faz toda a diferença nessa entrega. Todos esses três que você falou, o Cortella, o Cláudio Duarte e, obviamente, o Pablo, eles têm um tom de naturalidade. O Pablo também é um agente do interior do Brasil, e traz esse porta, isso aproxima muito. Mas muitas vezes eu peguei o Marçal fugindo do charlatanismo. Porque pode ser que não faça sentido para mim, nem para você, quando ele fala do consórcio. Mas quando ele diz assim, ó, pega um corte meu aí que você vai ganhar dinheiro. Opa, ganhar dinheiro move. Mas, cara, isso não é meu. Não, mas eu quero te ensinar a ser empreendedor. Claro que ele estava querendo que o corte dele fosse para mim o dinheiro. Coloca um corte meu aí no seu perfil. Amigo, isso dá programa para mais de quilômetro. Pode me chamar, pode. Já acabou? Já está acabando. Calma. A gente nem falou da ativação. Vamos falar agora. Vamos falar de duas coisas. Primeiro, eu queria que você falasse um pouco da questão do Destrava, do Fala Criatura, ou seja, dessa mentoria, desse projeto que começou lá em 2019, salvo engano. Sim. Fala um pouco como as pessoas, como os empresários, como as pessoas de um modo geral, não só, eu não acho que é só para o empresário, eu acho que isso está em todos os segmentos, podem estar falando e buscando esse trabalho junto com você, falar de todas as redes sociais sua, você explicar um pouco rapidamente disso e, lógico, a gente está convidando todo mundo para estar na ativação, onde vai estar o Fala Criatura, o Alander, junto do Ricardo Nunes, que é o criador do Ricardo Eletro, esse fenômeno de vendas que conseguiu, depois de um aglomerado, ainda criar uma indústria muito rica nesse país. Poderia estar nesse balaio de grandes comunicadores. O Ricardo muda a concepção de linguagem arquetípica ao trazer como estratégia de gatilhos mentais palavras de afirmação. Eu bato. Traz o preço, seja qual for o preço concorrente. Eu cubro. A palavra de afirmação, eu cubro, e essa estratégia, ele é uma marca de uma novidade. Talvez ele nem sabia ao dizer isso. Ele marca de forma definitivamente o antes palavras de afirmação e o após palavras de afirmação. Perfeito. Há um divisor de águas. Ninguém havia até então usado eu cubro. É uma pena a gente não ter tanto tempo. Nos anos 80, a Caloi, ela fez uma propaganda cuja cópia era: não esqueça a minha Caloi. Não esquecer é impossível. O cérebro, a gente não tem essa concepção do não fazer, do não pensar. Não vou me alongar muito. A Monarch, que era concorrente de então, sem fazer propaganda nenhuma, teve os seus, mesmo quebrando anos depois, os melhores anos da Monarch foram os anos cuja campanha da Caloi era: não esqueça a minha Caloi. Porque quando você... Se eu disser assim, ó, Elinho, compra comigo, você não vai se arrepender. Você ativa em mim o contrário do que... A palavra de afirmação manda. E na sequência, o contrário disso você nega. Você faz com que eu me lembre todas as vezes que eu me arrependi. Todas as vezes que você fala assim, ó, compra comigo que você não vai se arrepender. Você faz que eu me lembre todas as vezes que eu comprei e me arrependi. Na sequência, a Garoto em Vitória, ano seguinte, ao descobrir esse case de comunicação, ela faz o uso das palavras de afirmação. No chocolate batom. Compre batom, seu filho merece batom. E aí, qual que era a peça publicitária? O menininho... Ele estava hipnotizando os pais ali: compre batom, seu filho merece batom. É muito...
A estratégia é outra. Quando eu digo compre, seu filho merece, é diferente de não esqueça a minha Calói. E por que isso está aqui agora? O que o Ricardo faz, Elinho? Eu cubro. Ele muda a história da comunicação. E dando a agenda que ele me pediu. O Fala Criatura tem 3 modalidades de mentoria. A In Company, onde eu ouço o seu briefing, levo para o seu time as necessidades brifadas pelo líder. Claro que se eu identificar que a necessidade é do líder, surge a segunda modalidade, que é a individual. Eu tenho médicos, advogados, qual a diferença da individual? Na individual, o briefing é você. E você me traz um projeto. Eu vou palestrar daqui a 15 dias, eu preciso imediatamente doces do Chico. O Chico foi fazer um evento ali no Tulipinha, me chamaram, o evento é meu e eu serei palestrante. Fizemos uma imersão individual para tornar o Chico palestrante. Então, temos o In Company, nós temos como cliente a Unix, dessa galera do Rodrigo Guimarães, já tivemos o Antônio da Nauta XP. Então, In Company, você me dá o briefing do seu time, é vendas voltado para investimento, é vendas voltadas para imóveis de valor agregado alto. E tem umas turmas. Então, individual, o briefing é você. In Company, o briefing é a sua equipe. E tem as mentorias em grupo. Eu acabei de sair de uma agora, eu estava ali na FEMAC. No grupo, quando você procura o grupo, geralmente você vai ser exposto a técnicas como algumas que a gente pincelou aqui, de forma mais geral. Eu não tenho nada de oratória, eu preciso dos primeiros passos. Então, mentoria em grupo, primeiros passos da oratória. Mentoria em company, sua empresa é o foco. Mentoria individual, você é o foco. Dia 13, estaremos juntos. No dia 13, a gente vai balançar a cidade. Porque a gente vai falar com esses empresários coisas que eles nunca ouviram, como, por exemplo, você, óbvio, deve estar acompanhando uma cisão entre a escola natural que os nossos filhos estão. Elinho, a escola não acompanhou a chegada do digital. Toda vez que o seu filho disser, pai, eu fui para a escola e não aprendi nada, é verdade. A gente entende a luta desse professor, porque quando o seu filho chegar em casa, ele vai abrir o seu celular. O digital e todos os conteúdos de Cláudio Duarte, do Cortella, do Marçal, eles estão à disposição do meu filho, de Lara, que tem 14 anos. É incomparável que o Marçal e o Cortella são muito melhores que o professor de filosofia que ela tem em sala de aula. E isso não fez com que a escola se posicionasse sobre como atingir o cognitivo comportamental dos nossos filhos em detrimento ao que eles têm assim que eles chegam em casa. O digital, que deveria fazer com que as instituições educacionais mudassem de comportamento, fez com que ela temesse e ela está acuada. E não deveria. Por que eu estou falando isso? Quem tem funcionário sub-23, sub-25 e sub-18 sabe a luta que é lidar com essas pessoas. Por quê? Você deve ter tido memes do tipo, o bom profissional é aquele que quando eu mando ele trazer o peixe, ele traz os temperos. Para um sub-23, se você não disser exatamente o que ele tem que trazer, ele vai trazer só o peixe. Pode ser que se eu, com a minha faixa etária, te trago o tempero. E você vai dizer, nossa, eu gosto muito do profissional Alander. Eu pedi um peixe, ele trouxe peixe e tempero sem eu ter pedido. E você vai chamar isso de atitude. É um profissional de atitude. A gente hoje não pode julgar o sub-23 pela atitude porque ele não sabe o que é isso. Ele não foi exposto a isso. Ele tinha a facilitação, ele teve a facilitação do digital que nós não tivemos. A gente aprendeu a ser criativo porque nessa escola que hoje eu estou criticando, haviam trabalhos a serem feitos que faziam com que a minha criatividade se colocasse num lugar que me sugerisse ter atitude, ser proativo. E hoje a internet acabou atrapalhando. Atrapalhando não. Ela acabou trazendo coisas boas e ruins ao mesmo tempo e a escola não conseguiu se atualizar sobre isso. 13 de novembro, ativação. Alander, Ricardo Eletro e muito mais na ativação. A gente vai estar aguardando vocês lá no auditório da UENF, naquele belíssimo apito da UENF, feito por nada mais, nada menos que Oscar Niemeyer.
Dia 13 de novembro, ativação em Campos, Alander, Ricardo Nunes, o dono do Ricardo Eletro, o criador do Ricardo Eletro, e muito mais sobre temas que vocês não podem perder. Amigo, obrigado. Eu que agradeço. Papai do Céu abençoe. Amém. E até a próxima. Galera, esse foi mais um Pode Falar com Hélio Naim. Fiquem com Deus. Fui!